Olá, vamos falar agora de distúrbio hidroeletrolítico, vamos falar um pouco do potássio e falando de uma situação onde o nível dele está elevado, que é a hipercalemia. A gente precisa lembrar que o potássio é o principal íon intracelular, certo? Então a gente tem principalmente nas células da musculatura, seja estriada e seja cardíaca, as maiores repercussões, tanto para quadro clínico, né, a gente vai discutir isso daqui a pouco, quanto até para o tratamento. Além disso, eu preciso lembrar que a relação de concentração sérica, está relacionado tanto com o sódio, na bomba de sódio e potássio, e também com o hidrogênio, lá na troca renal pelo H+, certo? Então, seguindo sobre a hipercalemia, o que é uma hipercalemia? Quando a gente tem um nível sérico de potássio aumentado. Muda um pouco de acordo com o autor que você vai ler, mas entre 4,5 e 5 são os dois maiores marcos. Passou disso aí, já um nível elevado já pode trazer consequências. A gente tem que entender que para ser hipercalemia, precisa não ser pseudo-hipercalemia, que são estados que confundem por serem mais transitórios. Então, quando você tem uma maior produção de células, tanto dos leucócitos, ou uma maior produção de plaquetas, plaquetose ou leucocitose, você vai ter ali um maior número na medida do potássio não sendo a medida verdadeira. Também vale para os casos de hemólise, onde é um aumento transitório disso, certo? Então, quando eu estou falando desse aumento do potássio circulante, do potássio sérico, eu estou falando de manifestações clínicas que nem sempre são específicas e podem variar de quadros até mais brandos, até quadros assintomáticos, a depender do valor e do tempo de instalação, até quadros mais graves, como a própria parada cardíaca. Então, os sintomas vão se caracterizar e se manifestar principalmente no muscular esquelético e no muscular cardíaco. Então, eu tenho fraqueza, eu tenho alterações como arreflexia, paralisia muscular, parestesias, alterações cardíacas graves, que a gente vai ver agora há pouco, chegando até a parada cardíaca. Então, as manifestações variam. Não dá para a gente achar uma resposta ou algo que determine de forma isolado que é a alteração do potássio. O que eu preciso lembrar? Isso aqui são as dicas práticas, coisas boas para a gente poder levar para a vida. Quando eu tenho alteração do cálcio, a hipocalcemia, quando eu tenho alteração do sódio, que é a hiponatremia, e a própria acidose, eu tenho uma hipercalemia um pouco mais grave. Da mesma forma que se eu tenho uma acidose, a hipercalemia tende a ser menos tolerável, ou seja, mais grave naquele paciente. A insuficiência renal crônica, ou a alteração do potássio tende a ser mais tolerada do que quando de quadros agudos, e a gente está falando aqui de mecanismos de compensação, é um tanto quanto óbvio. A gente precisa lembrar se o paciente usa ou não usa digitálico, porque isso aqui vai modificar alguma coisa quando a gente fala de tratamento. O potássio, quando infundido naquele paciente que usa o digitálico, que pode servir como intoxicação, ok? Além disso, aqui embaixo, a carga do potássio, ela aumenta quando associada a um déficit de excreção, ou seja, se eu tenho um paciente que ele tem uma deficiência na excreção renal, eu vou ter ali uma alteração, uma alteração nessa excreção do potássio também, eu preciso lembrar disso. Por quê? Porque se eu tiver uma reposição muito rápida, eu tenho risco de fazer o contrário e levar ele a uma parada, ok? Até logo.